abalou a estrutura de Brasília. Presta atenção. A Itália cita a falta de imparcialidade de Alexandre de Moraes em decisão no caso de Carla Zambelli. Você não ouviu errado não, hein? A Corte de Cassação do país anulou em 22 de maio a decisão que autoriza a extradição da ex-deputada para o Brasil. Além da Carla Zambelli não ser extraditada para o Brasil, a Itália emitiu um alerta. Alexandre de Moraes é imparcial. Ele não deveria estar julgando a Carla Zambelli. Olha que tapa na cara, é aquilo que nós estamos falando nesse Brasil desde quando? Um juiz, ele é a suposta vítima, ele passa a ser o juiz que vai julgar as pessoas que supostamente estariam atentando contra ele. Não faz parte aqui do escopo do que nós estamos tratando, teoricamente não faz parte, vamos falar de Carla Zambelli, mas está dentro, está ligado. Supostamente havia um plano para executar o ministro, o presidente e o vice-presidente. Um plano da Shopee, pelo que a gente sabe. Aí o Alexandre de Moraes é vítima. Como é que o Alexandre de Moraes julga e condena aqueles que supostamente estariam tratando da morte dele? Segundo a Polícia Federal e segundo o STF, foram condenados. O tal da Operação Punhal Verde e Amarelo. Vamos acompanhar a notícia, então, para você que está aqui acompanhando o nosso canal, informações do SBT News. Bora lá. Plantão aqui no SBT, temos atualização no caso, então, da ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália. Nós estamos trazendo toda a apuração em relação a esse tema, porque a Justiça da Itália publicou a decisão sobre a absolvição de Zambelli e diz que Alexandre de Moraes foi vítima e juiz no caso. É o que diz o documento que foi divulgado e claro que nós estamos lendo todos os detalhes desse documento. A gente vai conversar direto com a Vitória Bel, nossa analista de política em Brasília, que ela também está debruçada nesse documento e compreendendo todo esse posicionamento, né, ô Vitória? O que diz, então, a Suprema Corte, podemos dizer assim, da Itália em relação à ex-deputada Carla Zambelli, que teve um pedido de extradição negado em maio e a justificativa disso? Pois é, Luara, o nosso repórter José Matheus Santos conseguiu esse documento que veio, portanto, da Suprema Corte italiana, mostrando o porquê que a extradição de Carla Zambelli foi negada. E o documento está em italiano, então a gente ainda está lendo de forma um pouco devagar, mas o documento basicamente justifica por que a extradição, a decisão de anular a extradição foi tomada. A Corte italiana, por exemplo, fala que bem como foi insuficiente a fundamentação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, em violação ao princípio da imparcialidade e independência do juiz. Vamos lembrar que Carla Zambelli foi para a Itália depois que o ministro Alexandre de Moraes justamente a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado por contratar o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do judiciário e também incluir documentos falsos. Carla Zambelli foi condenada, mas antes que ela pudesse ser presa, ela foi para a Itália. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, depois disso, juntamente com a Polícia Federal, começaram a pedir para o governo italiano a extradição da deputada. Zambelli chegou a ser presa, inclusive, na Itália, ficou alguns meses em uma prisão italiana, mas o que acontece, ela conseguiu ser solta agora, recentemente, quando justamente a justiça italiana considerou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes
portanto, era inválida e negou esse pedido de extradição. Hoje a gente tem, portanto, o detalhamento dessa decisão da Justiça italiana, que está apontando o ministro Alexandre de Moraes como sendo parcial. E aí, minha gente? E aí? Meus queridos, além de que a justiça italiana no mês passado já tinha negado, tá? Já tinha negado a extradição da Carla Zambelli, que está só esperando uma decisão do ministro da Justiça, do governo lá da primeira-ministra, né, a Giorgia, que é de direita, tá? Tá só esperando o ministro da Justiça decidir. Mas até aqui ela vinha com a prisão mantida para até o final do processo de extradição, foi negado agora em última instância, e além de negar, a justiça italiana está explodindo tudo contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, a Itália citou a falta de imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão contra, na decisão pró-Zambelli, né? Na decisão que a justiça tomou favorável a Carla Zambelli. A Corte de Cassação do país anulou no mês passado, no dia 22 de maio, a decisão que autorizava a extradição da deputada para o Brasil. Aqui no Brasil, Alexandre de Moraes já estava dando ordens para o ministro da Justiça já tomar um jeito, né? Já tomar as medidas para poder trazer a Carla Zambelli de volta para o Brasil. Quebrou o bico na Itália. Presta atenção no que diz Alan dos Santos sobre o assunto. Presta atenção. Lembrando que o Alan dos Santos também teve a extradição dele negada, tá? Os Estados Unidos, na época do Biden, não quiseram extraditar o Alan dos Santos. Presta atenção. Quero deixar bem claro aqui para vocês que estão nos assistindo, os termos aqui são de extrema importância. Eu não sou jurista, o Eduardo e o Ramais têm muito mais experiência em termos jurídicos, eles podem falar os termos técnicos, mas quando você pega um copo que não é seu, e você está ciente que aquele copo não é seu e leva para casa, o nome disso é ladrão. Então não é uma pessoa que pegou um copo de modo equivocado. Eu já estou falando que ela pegou consciente, sabendo que não era dela. Legislador que quer fazer papel de executivo não é legislador. É criminoso, é crime de responsabilidade. Da mesma maneira, um executivo que queira fazer o papel de legislativo também é crime de responsabilidade, fora outras categorias de crime. Não é só o Código Penal. Juiz que atua de modo político, achando que é executivo ou legislativo, também é criminoso. Então, quem não reconhece o Alexandre de Moraes como um juiz, não digo legítimo ou válido, mas não reconhece o Alexandre de Moraes como um juiz de direito. Porque o juiz de direito significa que ele segue as leis. Quem é que não reconhece Alexandre de Moraes como juiz de direito? A Corte da Flórida, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Suprema Corte da Espanha e agora a Suprema Corte da Itália. Então não é eu sei que aqui a gente só está falando com quem realmente não gosta do Alexandre de Moraes, mas eu não estou aqui me comunicando usando palavras para agradar quem não gosta de Alexandre de Moraes. São termos técnicos. É um grau de seriedade que o jornalismo brasileiro perdeu por completo. Exato. Eu não quero saber se o jornalismo brasileiro quer proteger a imagem da Suprema Corte, com muitas aspas. A decisão da Suprema Corte da Itália disse de modo técnico, não é político, não é discurso político, não é retórica, não é blá blá blá. Eles falaram abertamente. Olha, o que está rolando é que esse juiz está decidindo de modo político, o juiz não age de modo político. Para agir de modo político, me lembro bem das palavras do professor Olavo, quando ele dizia assim, essa corte está agindo de modo político. O Olavo falava assim, não. Agir de modo político é quando você se inscreve num partido político, você tem ali a sua inscrição naquele partido político, você atua de modo político porque você usa os dinheiros do partido, você usa os meios do partido para poder agir politicamente. Isso é agir politicamente. Todo tipo de politicagem, todo tipo de orquestração com os políticos que não vêm de políticos é maracutaia. E no caso de alguém que ocupa a cadeira de juiz da Suprema Corte, aí já não é maracutaia. É crime de responsabilidade, é violação constitucional e tantos outros termos que a gente poderia utilizar aqui. É bom a gente esclarecer isso, Ramais, porque fica parecendo assim, é um canal de direita, um canal abertamente de direita conservador que está ali falando mal do Alexandre de Moraes. Não estou falando mal do Alexandre de Moraes, eu estou descrevendo o Alexandre de Moraes. Da mesma maneira que se eu tivesse que falar
que um budista está fazendo meditação, eu não estou falando mal do budista. Se eu falar que um padre está celebrando a missa, eu não estou falando mal do padre. Se eu estou falando que o Alexandre de Moraes é corrupto, eu estou descrevendo a ação dele, eu não estou falando o que eu gosto ou não gosto dele. E que isso fique bem claro. A Suprema Corte da Itália deu esse recado, Ramagem. Alexandre de Moraes está agindo de modo político, e não é a primeira vez que um juiz sério fala assim de Alexandre de Moraes. Olha, essa é uma constatação mundial que vem se consolidando em vários países. Primeiro, sobre a égide do Alexandre de Moraes, as decisões do Alexandre de Moraes, em todos esses casos. Alan dos Santos, foi negada a extradição. Oswaldo, nos Estados Unidos. Oswaldo Eustáquio, na Espanha. Meu caso aqui no Brasil, o adido da Polícia Federal saiu expulso. Saiu barato para ele. Podia estar respondendo criminalmente aqui nos Estados Unidos. O tudo que o governo e as instituições brasileiras estão fazendo. E Carla Zambelli, na Itália. Muito bem, meus queridos. Tá aí, então. Minha gente. Não é só, tá bem, essas republiquetas. Ainda bem que não existem apenas essas republiquetas, tá? A justiça italiana explodiu tudo. O nosso querido doutor André Marcília também fez um vídeo dando a opinião dele e nós estaremos destacando para você que está aqui com a gente. A justiça italiana reconheceu a parcialidade do ministro Moraes no caso Zambelli. Isso a gente já sabia, só que ontem saiu na imprensa toda o teor da decisão. Aquilo que a justiça italiana disse sobre o Moraes e disse sobre o que o ministro faz dentro do STF. E, sobretudo, o que fez nesse caso Zambelli. Eu vou te contar agora, mas já te antecipo que é humilhante para o Brasil, é humilhante para o Supremo e, sobretudo, humilhante para o Moraes. Eu não queria estar na pele dele. Vamos ao caso. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Bom, saiu ontem na imprensa que, claro, a decisão completa da Corte de Cassação italiana que anulou a extradição da Zambelli no dia 22 de maio. Como eu mencionei, até agora a gente só sabia o veredito, agora a gente sabe o teor da decisão e ele é ridículo para o ministro Moraes. A justiça italiana concluiu, entre os motivos da sua decisão, a parcialidade e o arbítrio do ministro do STF no caso Zambelli. Na prática, a justiça italiana reconhece institucionalmente que Zambelli não teve respeitado o seu direito a ser julgada por uma justiça imparcial dentro do Supremo Tribunal Federal, da última instância brasileira. Citação literal aqui da decisão eu vou trazer para vocês, presta atenção. Aspas, deve-se considerar que os requisitos de imparcialidade e de distanciamento do juiz do Moraes constituem não apenas uma condição essencial de equidade do processo, mas uma das garantias fundamentais que integram o núcleo duro do direito de defesa, e isso não foi respeitado no caso. A Corte de Cassação italiana, que funciona como uma espécie de STF da Itália, reconheceu na figura do Alexandre de Moraes, aspas, uma pessoa interessada no processo, uma parte interessada, alguém que queria um resultado e ainda assim julgava a pessoa. Citação também aqui literal da decisão, aspas, as funções de julgar devem ser atribuídas a um sujeito terceiro, alheio a interesses próprios que possam turvar a aplicação rigorosa do direito e também livre de convicções pré-constituídas a respeito da matéria sobre a qual deve se pronunciar. A justiça italiana, além disso, também citou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e o trecho que cita o Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz respeito a juízes que agem com má fé, com interesse pessoal em determinada causa. Má fé e interesse pessoal. É dessa forma que o Moraes foi classificado pelo STF da Itália. Olha, mais ridículo que isso não tem como. O tribunal italiano entendeu que a Zambelli foi julgada no Brasil sob a acusação de financiar uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E o ministro Moraes era membro do CNJ. Por isso, a justiça italiana já entendeu que ele seria interessado. Mas tem mais. Ela também era acusada de forjar um mandado de prisão
prisão contra o ministro Moraes e, portanto, ele também seria vítima desse mesmo caso. E não tem como para a justiça italiana ou para qualquer justiça que não seja a brasileira entender-se que uma pessoa pode ser vítima, pode fazer parte do interesse no caso e ainda assim julgar a pessoa. Isso só no Brasil ou só na República ou só na democracia do Moraes e dos ministros do STF. É um vexame total um ministro da última instância da Suprema Corte brasileira ser entendido como um ministro parcial, um ministro perseguidor. E foi isso que o STF da Itália entendeu a respeito do caso Zambelli. A posição do Moraes é a seguinte, ele dá uma nota dizendo, aspas, todas as decisões ocorreram em estrita conformidade com as normas do direito, só se for o direito da cabeça dele. E, ainda mais, aspas, ele só se pronunciará nos autos. Não é verdade, o ministro Moraes tem se pronunciado em tudo quanto é lugar, nos autos também, mas não só. A Itália discordou dessa decisão do ministro e isso é histórico e, sem dúvida alguma, é uma derrota internacional, pessoal e humilhante do ministro Moraes. Fica aqui no canal, deixa o seu comentário e fica ligado que a gente tem notícia o dia inteiro, quente, sobre tudo, sobre o mundo jurídico e político para vocês. Muito bem, para você ligado aqui com a gente, nos acompanhando onde você estiver com o nosso canal, sejam bem-vindos. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que gosta aqui do nosso programa, você que está sempre nos acompanhando, tá bem? Sejam bem-vindos, obrigado aí mesmo pela sua audiência. A gente precisa de você colaborando aqui no nosso canal através do Pix, tá bem? Você me ajuda muito, você contribui para o nosso programa e abençoa aqui o nosso canal, beleza? A gente segue com o nosso programa, destacando para você as principais notícias, as principais informações, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente detalha para você acompanhando a nossa programação. Realmente, meus queridos, que vergonha, hein? Hã? Que vergonha. O cara já está sendo processado nos Estados Unidos pela Trump Media. Exatamente, você não ouviu errado, não. O cara agora recebe uma lapada da Itália. Já tinha recebido essa lapada lá atrás dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos negou extraditar o jornalista Alan dos Santos. Por que negou, Fábio? Porque os Estados Unidos entendeu que o Alan dos Santos, aqui no Brasil, estava sendo acusado de um crime de opinião. Nos Estados Unidos não existe crime de opinião. E os países só extraditam uma pessoa se o crime que a pessoa cometeu naquele país se repete nos Estados Unidos, na Itália, por exemplo. Então, se nos Estados Unidos também fosse crime, a opinião fosse crime, aí eles extraditariam o Alan dos Santos. E olha que isso daí aconteceu no governo Biden, meu amor. É a justiça americana que negou a extradição do Alan dos Santos no governo Biden. Agora a justiça italiana, a mesma coisa, negou a extradição da Carla Zambelli. Como eu disse para você, o Moraes já estava com tudo pronto, pedindo, né, para o Ministério da Justiça já agilizar, tomar medidas para agilizar aí, então, o retorno da Carla Zambelli para o Brasil. Senhoras e senhores, acompanhando o nosso programa, sejam todos bem-vindos, que agora o bicho pegou, hein? Presta atenção nessa notícia que eu acabo de colocar na tela para você. Tá chegando agora, você vai digitar assim, ó. Você que está com Flávio, você que confia no Flávio Bolsonaro, você vai digitar FF22. Isso quer dizer Força Flávio 22. Flávio Bolsonaro, entre Lula e Flávio, o único que vai combater o crime organizado de verdade nesse país, a gente tá vendo isso. Olha só o que aconteceu agora. Flávio acionou o STF para a PF apurar uma reunião de Lula após a prisão de Nicolás Maduro. A gente sabe muito bem de que lado da história está Luiz Inácio Lula da Silva. Do lado
das piores ditaduras, do lado do crime organizado, porque agora eu vou te contar uma sequência de erros desse governo que prova quem realmente vai lutar pela nossa segurança pública. E agora, a bomba que está explodindo envolve Nicolás Maduro, a prisão de Maduro na Venezuela. Só para constar, eu quero ver o que Lula vai fazer quando o Donald Trump fazer o mesmo lá em Cuba. O bicho tá pegando em Cuba também. Agora, o Trump chegou, né, a alertar o Irã que iria fazer a mesma coisa com o Irã que fez na Venezuela. Comenta FF22 e deixa um comentário positivo aqui sobre o canal. Você que está gostando, você que ama esse canal, deixa um comentário positivo. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que autorize a Polícia Federal a apurar uma reunião realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a prisão de Nicolás Maduro. Em documento apresentado na quinta-feira, dia 11/6, o pré-candidato ao Palácio do Planalto pediu que a Polícia Federal obtenha informações sobre encontro, segundo a defesa, que teria sido convocado por Lula após a captura de Maduro pelos Estados Unidos em janeiro. Os advogados argumentam que as diligências são necessárias para demonstrar que Flávio não agiu com dolo de calúnia para caluniar Lula, ao publicar a postagem no X em janeiro deste ano. Na publicação, o senador compartilhou reportagens sobre suposta reunião e escreveu que Lula seria delatado. Flávio é alvo do inquérito da Polícia Federal após comentar no X a reportagem do colunista do portal Metrópolis, Igor Gadelha, que relatava a convocação de reunião de emergência pelo governo brasileiro após a prisão de Nicolás Maduro. Além das informações sobre o encontro, Flávio Bolsonaro pediu que Moraes autorize a oitiva de Lula, da líder da opositora venezuelana Maria Corina Machado, do procurador norte-americano Walter Clayton III e do colaborador Eusenando Prazeres de Azevedo. Os advogados do senador também requerem que a Polícia Federal ouça o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, o procurador Deltan Dallagnol e os ex-marqueteiros João Santana e Mônica Moura, e ex-executivo da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas. Eu estava aqui pensando, o Sérgio Moro não está mais no União Brasil, né? Ele agora é do PL lá no Paraná. A defesa ainda solicitou o compartilhamento de documentos da investigação e ação penal contra Maduro nos Estados Unidos da América. O pedido ainda não foi analisado por Moraes. A medida ocorre após a Polícia Federal rejeitar o pedido de defesa de Flávio para realizar diligências sobre o encontro e obter informações a respeito da reunião citada pelo senador. Segundo os advogados, as diligências são necessárias para demonstrar que Flávio não agiu com a intenção de atribuir falsamente crimes a Lula ao comentar o caso nas redes sociais. A defesa sustenta que a produção dessas provas pode ajudar a afastar a configuração do crime de calúnia investigado pela Polícia Federal. Tá aí o nosso querido Flávio Bolsonaro explodindo tudo, pedindo para o STF, através de Alexandre de Moraes, que determine que a Polícia Federal possa apurar a reunião de Lula após a prisão de Nicolás Maduro. Aí, tá bem? O que acontece? O senador Flávio Bolsonaro disse que o Lula seria delatado, ou seja, seria delatado nos Estados Unidos pelo Nicolás Maduro, que tinha sido preso, e o Lula, né, em desespero, acabou convocando uma reunião
para tratar sobre o assunto da delação premiada, o assunto da prisão do Nicolás Maduro na Venezuela. E agora o Flávio Bolsonaro está pedindo então para Lula, para que a PF, né, possa apurar essa reunião após a prisão do Maduro. O senador recorreu a Moraes após a PF negar essas diligências que, segundo a defesa, poderiam afastar o acusado de calúnia contra Lula. Nós estamos vendo, meus queridos, com quem é que Lula anda, com quem Lula está metido. Eu vou trazer um vídeo agora para você do nosso querido Marcel Van Hatten, e eu gostaria que você prestasse bem a atenção no que é que vem por aí, tá bem? Que eu estarei trazendo aqui para você a respeito do quê? Você sabe que o Lula fica falando por aí que pediu aos Estados Unidos a extradição do Ricardo Magro. E que Lula estaria, né? A gente vai entrar numa seara agora para você entender, né? Já entramos. A gente vem falando que Lula é amigo, é ligadinho nessa turma aqui da América Latina, dessa turma que é ligada ao narcotráfico. Nicolás Maduro, ele foi apontado como o chefe do narcotráfico na Venezuela. Ele está preso nos Estados Unidos, acusado de ser o chefe de um cartel de drogas. Então você guarda a informação. É dessa turma que Lula é amigo, tá? É dessa turminha que Lula é amigo, marcou uma reunião de emergência de última hora, e é essa reunião que o senador Flávio Bolsonaro quer que a Polícia Federal investigue. Aí na hora que você tem os Estados Unidos querendo combater o crime organizado aqui no Brasil, você tem Lula com bravatas, pedindo a extradição do Ricardo Magro, só que o Marcel Van Hatten apertou o calo, mas muito bem apertado, lá do ministro da Justiça, que não tinha informação nenhuma para passar. Presta atenção nesse vídeo por completo, vale a pena. É que o grande criminoso que o Lula quer tanto ver extraditado, o Ricardo Magro, está em todas as mídias, teria sido colocado na lista da Interpol. Eu quero saber se houve pelo canal formal esse pedido. Pedir o estado atual do processo para não ter nenhuma imprecisão na informação. Não, tá bem, ministro. Aí, com todo o respeito, se o Lula tá pedindo, o presidente da República tá pedindo, e é o criminoso que o Lula considera o mais importante ser extraditado, o senhor não sabe se foi feito o pedido formal ou não? Presidente, não foi. Eu preciso ter a informação oficial para dar o senhor. Tá bem, então o senhor não sabe. Não, eu não posso dar essa informação nesse nível de detalhe nesse momento. Não é detalhe, eu só tô perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal, o senhor não sabe. Não, aí que tá, presidente. Sim, o criminoso mais procurado pelo Lula... Quer uma informação precisa ou quer uma especulação? Não, eu quero só saber se foi pedido pela via formal. Em alguns minutos, se o senhor me permitir. Eu lhe permito, mas mas na minha opinião, o ministro da Justiça não saber se o criminoso mais procurado pelo presidente da República, numa conversa com o Trump, se houve o primeiro passo, que é o pedido do Ministério da Justiça, é algo que me faz perceber que há um desconhecimento do ministro. Eu liguei para o presidente Trump, dizendo para ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele, no mesmo dia, a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar, prendendo logo isso aí. Sobre o Ricardo Magro, eu até fico surpreso o senhor dizer que vai ter que consultar alguém se foi feito o pedido de extradição. Eles querem consultar sobre a eventual mas foi feito... Não, mas é só sim ou não? Eu não quero saber o conteúdo. Eu quero saber se foi feito pelas vias formais. Se o Ministério da Justiça encaminhou Itamaraty, que encaminhou o Departamento de Estado. Sim ou não? Não me interessa o conteúdo neste momento. Talvez posteriormente. Mas minha pergunta, senhor ministro, porque a informação que eu tenho é que não foi feito. A informação que eu tenho é que o grande criminoso que o Lula quer tanto ver extraditado, que está em todas as mídias, teria sido colocado na lista da Interpol, está em pedidos informais do Lula ao Trump, que não são informais ou formais, mas eu quero saber se houve pelo canal formal esse pedido.
Exatamente isso que eu estou dizendo. Assim que concluirmos aqui, eu vou ligar para o DRCI, para a secretária Maria Rosa, Certo. para pedir o estado atual do processo, para não ter nenhuma imprecisão na informação. Não, tá bem, ministro. Eu sei que já foi meu tempo, mas assim, aí com todo o respeito, se o Lula está pedindo, o presidente da República está pedindo, e é o criminoso que o Lula considera o mais importante ser extraditado, o senhor não sabe se foi feito o pedido formal ou não? Presidente, não foi. Deputado, eu tenho atendido respeitosamente, só para nós não tergiversarmos. O que eu pedi, obsequiosamente, foi que eu desse a informação precisa qual o estado atual dessa demanda, onde se encontra, qual o movimento atual dessa demanda para o DRCI. São milhares de processos que tramitam todos os dias e eu não gostaria de cometer com a comissão nenhuma imprecisão informal. Eu não tenho como saber, dia por dia, o estágio... Eu não estou perguntando dia por dia, ministro. Eu só estou perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal. Eu preciso ter a informação oficial para dar o senhor. Está bem, então o senhor não sabe. Não, eu não posso lhe dar essa informação nesse nível de detalhe, nesse momento. Não é detalhe, eu só estou perguntando se foi feito o pedido de extradição pela via formal, o senhor não sabe. Não, o que acontece é que um pedido de extradição tem várias etapas, inclusive quando ele se considera perfectibilizado. Essa informação que eu pergunto... Mas então a primeira etapa, que depende da assinatura do Ministério da Justiça, foi feita? Isso é feito pelo DRCI, não é o ministro, é isso que eu preciso informar. É aí que está, presidente. Sim, o criminoso mais procurado pelo Lula... Quer uma informação precisa ou quer uma especulação? Não, eu quero só saber se foi pedido pela via formal. Em alguns minutos, se o senhor me permitir. Eu lhe permito, mas assim, mas é incrível. Mas o senhor tem todo o direito, o senhor é muito educado, tem respondido as perguntas e vai, pelo que eu estou percebendo, inclusive, endereçar o assunto que eu lhe passei. Sem problema nenhum. Agora, o senhor não tem direito sobre a minha opinião. Na minha opinião, o ministro da Justiça não saber, deputado Luiz Lima, se o criminoso mais procurado pelo presidente da República, numa conversa com o Trump, se houve o primeiro passo, que é o pedido do Ministério da Justiça, é algo que me faz perceber que é um desconhecimento do ministro. Se ele tem que buscar com alguém lá dentro do Ministério, tá tudo certo. Não estou dizendo que não tem que buscar. Aliás, eu quero informação. Aliás, uma das coisas que eu menos acho grave, ou que eu mais gosto de ver numa pessoa, que vai dizer, eu não sei. Eu vou atrás da informação correta. Eu faço isso direto, aliás, meus assessores sabem que eu tenho, assim, um pavor quando a pessoa diz uma certeza e não é. Porque depois eu vou passar maus bocados. Vossa Excelência está fazendo o correto. Agora, o senhor não está trazendo aqui informação se houve do criminoso mais procurado pelo Lula um pedido formal do Ministério da Justiça de extradição. Muito bem, só para você entender, quando a gente começa a discutir parcerias com os Estados Unidos, classificação de PCC e Comando Vermelho, o que Lula faz? Lula vai lá e coloca, eu pedi pro Trump para mandar o Sérgio Magro para cá. Aí está ali numa comissão o deputado Marcel Van Hatten, e pro Marcel Van Hatten tá fazendo essa pergunta, apertando desta forma o calo do ministro, é porque ele sabe que não foi feito o pedido. E aí o Lula pode ter pedido, ter falado, Trump, você quer combater o crime organizado? Prenda, porque vive nos Estados Unidos o maior criminoso do Brasil. Então prenda o cara. Ok. Só que o Lula é bravateiro. O Lula não tem vontade nenhuma de combater crime organizado. Porque tudo que eu vou mostrar pra você agora, se você acredita que Lula tem intenção de combater o crime organizado, é porque você é muito doido. Essa é a verdade. E aí o que acontece? O ministro da Justiça não sabe se foi feito oficialmente o pedido. Presta atenção. O ministro, ele não tem obrigação de saber se de todo mundo que foi feito o pedido de extradição. Até porque, como ele disse, é um órgão lá, é um outro órgão que às vezes nem depende dele. Ok, burocracia é burocracia. Só que, a partir do momento que Lula elege alguém como o maior criminoso do Brasil, que vive em Miami, pede para os Estados Unidos, para o Trump, fica falando isso em discurso toda vez. É como se o Trump não quisesse prender o cidadão. Cidadão não, o bandido. Aí o que acontece? Segundo Lula, é o maior bandido do Brasil. Aí o ministro da Justiça não sabe se realmente o Brasil pediu para os Estados Unidos prender o tal maior criminoso, que é o tal do Sérgio Magro. Meus queridos, a gente vê para que lado está caminhando a nossa segurança pública. Para que lado está caminhando a nossa segurança pública. Você vê que Lula não tem intenção nenhuma de combater o crime organizado. E agora, ele
e vai apresentar, segundo ele, um plano para acabar com o roubo de celular. Para acabar com o roubo de celular. E eu vou mostrar para você que o Lula não está a fim de combater crime organizado nenhum. Ele quer dedicar agora ao roubo de celular. A gente precisando aqui combater CV, PCC, tantas outras que no Brasil são 50 facções criminosas. Algumas são pequenininhas, outras não têm atuação a nível nacional, mas atuam regionalmente, são 50 facções. Presta atenção na proposta do descondenado. Vamos acompanhar. Eu não deveria contar, mas eu vou contar. Faz 10 dias que o ministro da Justiça me apresenta um estudo para colocar em prática uma coisa chamada telefone seguro. Nós temos um cadastro, o endereço e o chassi do celular de 2,5 milhões de celulares roubados. Nós não sabemos quem roubou, mas sabemos que os telefones foram roubados porque nós temos um número de telefone. E eu ia passar uma mensagem. Eu ia apertar um botãozinho e passar uma mensagem dizendo que todos 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Precisa devolver porque ele pode estar cometendo um delito e se ele for pego ele pode sofrer uma punição desnecessária. Eu sei que rico não compra telefone roubado. Mas eu sei que os pobres compram. Ok. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta, ou mais barata. Entretanto, essa inquietação econômica de quem está com o telefone roubado mexeu com a minha cabeça. Mexeu com a cabeça dele, gente. Mas eu não posso ficar com essa dúvida, porque o telefone seguro vai deixar 200 milhões de brasileiros tranquilos de que ele não vai ter mais o seu celular roubado. Meu Deus do céu, gente. Agora o crime organizado... Eu vou só falar um negócio aqui de leigo, tá bem? Qualquer vagabundo que tiver com o telefone roubado e receber uma mensagem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar esse telefone e jogar lá no rio, no meio do mato. Não é? Ele passa um álcool, um treco lá qualquer, uma quiboa, né? Quiboa é água sanitária, né? Ele vai passar lá, aqui em estado de São Paulo a gente fala cândura também, né? Vai passar uma água sanitária, um treco que tira impressão digital, vai jogar esse telefone lá no meio do mato. Porque quem é o maluco que vai lá na polícia entregar um telefone roubado? Uma mensagem do Lula! Olha o programa do Lula para combater o crime, o roubo de celular. Diz ele que incomodou. Olha o que incomoda o presidente da República. Será que ele está querendo, não é pedir voto? É, porque você imagina 2 milhões de aparelhos roubados, aí você vai lá e manda uma mensagem, porque tem sistema para isso, né? A mensagem chega, plim, no aparelho. Esse aparelho foi relatado que ele é roubado. Para você não ter problemas com a justiça, entregue na próxima delegacia. Primeiro que eu não acredito que bandido mesmo, que tiver com o telefone, vai levar. Não vai nem com a bexiga, porque bandido passa, longe de uma delegacia, tá bem? Possa ser, que, claro, alguém vai lá entregar. Vai falar, eu comprei esse telefone na internet. Rapaz, o cara vai ter que explicar um monte de coisa. Eu só tô dizendo que esse plano é um nat morto. Ele nasceu morto. Nasceu morto. Mas é o plano do Lula, é o que incomodou o presidente da República. Diz ele que ia mandar, por que não mandou, filha de uma mãe? Ia mandar uma mensagem para esses números, né? Ele só faltou falar assim, vou colocar no final Lula 13, vote certo. Eu não dou conta não, gente, sério mesmo. Meu Deus do céu. Não é a primeira vez que a gente ouve essa babaquice, não, tá? Não é a primeira vez. Aqui está ele, o nosso querido Carlos Jordi. Ele criticou o plano do Lula para celulares roubados e ainda citou o PCC e o Comando Vermelho. Em tom irônico, o parlamentar afirmou que a ideia de mandar mensagem para receptador devolver aparelho é revolucionária para a segurança pública. É como eu disse para você, lá nos Estados Unidos, quando aperta o calo
Aí o Lula fala, vocês querem combater o crime organizado? Devolva o Sérgio Magro. E aí o ministro da Justiça, como eu trouxe o vídeo do Marcel Van Hatten, não sabe responder se tem um pedido formal para realmente prender lá nos Estados Unidos o tal do Sérgio Magro. Aí aqui no Brasil, nós temos tanta bomba acontecendo dessas facções do crime organizado, o presidente da República quer mandar mensagenzinha para aparelho roubado, para quem roubou ou para quem comprou, devolver. Segundo ele, é tudo pobre, porque pobre rico não compra coisa roubada, segundo ele. Vamos acompanhar. Lula acabou de divulgar uma proposta que vai revolucionar a segurança pública em nosso país. Olha só a ideia que ele teve para acabar com o roubo de celulares no Brasil. Nós temos o cadastro, o endereço e o chassi do celular de 2,5 milhões de celulares roubados. Nós não sabemos quem roubou, mas sabemos que os telefones foram roubados porque nós temos um número de telefone. E eu ia passar uma mensagem. Eu ia apertar um botãozinho e passar uma mensagem dizendo que todos os 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta, ou mais barata. Tá, então o rico não compra celular roubado. Quem compra são os pobres, que são receptadores, que fomentam a indústria do crime, né? Tá bom, fala mais. O telefone seguro vai deixar 200 milhões de brasileiros tranquilo de que ele não vai ter mais o seu celular roubado. Então eu estou disposto, hoje eu convoquei uma reunião com o Unit, porque já era para ter convocado, eu não convoquei. Eu vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque senão poderá ter consequências. Então, os criminosos, que são os pobres, eles serão alertados pelo governo para entregar o celular. Mas se os pobres, nesse caso, forem do Comando Vermelho e do PCC, será que eles vão entregar? E aí, meu amor? Será que eles vão entregar? E o que Lula quer é mandando uma mensagem. Imagina você apertar uma mensagem, falar com 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. Imagina. Como é que ficaria isso? Mas esse é o plano. É como eu estava comentando com você. Esse é o plano para se combater o crime organizado, meu amor. Esse é o plano. Quando os Estados Unidos classificaram PCC e Comando Vermelho, virou um chororô. Olha aqui. Os Estados Unidos classificou PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. O que o Lula fez? Qual foi a primeira atitude de Lula? Dizer que estava triste com a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Esse é o presidente, meu, que está cobrando dos Estados Unidos para devolver, para prender o Sérgio Magro e para poder extraditá-lo, entregar ao Brasil. Aí você pergunta, como o nosso querido Marcel Van Hatten, você pergunta ao ministro da Justiça, oficializaram isso? Realmente foi solicitado aos Estados Unidos? Porque a informação que eu tenho é que não. Aí o ministro não sabe. Como eu disse há pouco, o ministro não tem que saber de tudo, não é? Porque é milhares de pedido, de investigação, de extradição, essas coisas. E aí o ministro diz, eu tenho que verificar. Não, meu amigo, o ministro não tem que verificar nada não, ele tem que saber. Porque segundo o Lula, é o maior criminoso do Brasil, que vive em Miami. E é o cara que está disposto a combater o crime organizado, enviando mensagem para telefone celular. E ele diz que está triste com a classificação de PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Petista contestou a fala emitida por Marco Rubio sobre o crime organizado. O Washington alega que grupos operam em transações internacionais. Aí você tem um grupo de empresários querendo fazer lobby nos Estados Unidos. Olha que vergonha, hein? Para derrubar a classificação do PCC e do Comando Vermelho. E eles estão pessimistas com essa articulação. Mandaram lá para os Estados Unidos um grupo, não é?
de parlamentares. No meio estava Janones, Jandira Fegali, o líder do PT no Congresso, que é um senador gaúcho. Me desculpem os gaúchos, mas aquele senador lá, aquele deputado, para mim ele já morreu. Tá só ali a carcaça. Aí, vamos combater o crime organizado. Olha aí. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. A declaração foi feita enquanto o presidente respondia uma pergunta sobre falas do Donald Trump, que defendeu ações militares letais contra supostos grupos de narcotráfico. Ô, gente, você não tá entendendo o que eu tô falando, tá? O que o Trump disse? Ele defendeu ações militares letais contra supostos grupos de narcotráfico. Agora, né? Não é grupo de narcotráfico, não. Agora é grupo de narcoterrorismo. São terroristas classificados pelos Estados Unidos da América. Aí, essa semana a gente falou aqui no canal, o primeiro comentário, a primeira ação do Pentágono, né, através do Comando do Sul, que comanda, né, que cuida dessa parte da América Latina. É o Comando do Sul dos Estados Unidos, disse que vão exterminar aqueles que enviam drogas para as fronteiras. Aí tem gente dizendo bem assim, não muda nada com esse negócio de classificar PCC e Comando Vermelho. O governo está avaliando quais serão aí as ações. Lula, né, ficou triste, entristeceu-se. Defensor de bandido, tá aí na tela, tá? Olha só, o Lula facilitando para o crime organizado. Governo corta verba e Exército suspendeu a ação na fronteira contra o crime. Ok! Sim, meu amor. 1,5 bilhão. O orçamento da defesa foi cortado 4 bilhões e 4 bilhões e 300 milhões de reais. E aí só para o Exército foi cortado 1,5 bilhão. O que o Exército fez? Suspendeu a ação na fronteira contra o crime. Você não está ouvindo errado não, meu amor. Você tem um presidente da República que diz que ficou triste porque os Estados Unidos classificou PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Esse cara deveria ficar alegre. Se cortou, presta atenção, olha para mim, se cortou o dinheiro das Forças Armadas, é porque o Brasil está quebrado, está sem dinheiro. Aparece os Estados Unidos disposto a ajudar, o que você faria como presidente da República? Vem, Trump. Comenta, gente. Vem, Trump. Você que está com Trump nessa ação contra PCC e Comando Vermelho, porque o Brasil é irresponsável. Lula é incompetente. Acabou de cortar 1,5 bilhão. O Exército teve que sair das fronteiras. Presta atenção. As nossas fronteiras estão descobertas. Olha a matéria aí da CNN. De 4 dias atrás, não é matéria do ano passado não, é de 4 dias atrás que eu estou trazendo aqui para você. Pra gente relembrar, que a gente até comentou sobre isso. E aí, quando os Estados Unidos falam, Brasil, a gente quer combater o crime organizado, o que o Lula fala? Devolve o maior traficante, devolve o maior criminoso do Brasil que está vivendo em Miami. E aí, tem um pedido formal para prender o cara? Não tem. Porque o Marcel Van Hatten não colocou isso sob a mesa de graça, não, à toa não. É porque ele sabe que não tem. E aí apertou o calo do ministro, o ministro não sabe. Não sabe dizer. Obviamente, como eu disse, o ministro não precisa saber de tudo, mas pelo menos deveria saber se tem um pedido ou não sobre o maior traficante do Brasil, considerado por Lula. Que segundo Lula, já que o Trump quer combater o crime organizado, prende ele para mim. Aí está, meus queridos. Não é?
Olha outra situação aqui. Você tem empresariado pessimista com uma articulação sobre a facção nos Estados Unidos. Porque o empresariado mandou representantes. Tá? Mandou representante. Empresários veem pouco avanço em negociações dos Estados Unidos e já demonstram pessimismo com a articulação para reverter a classificação das facções. Aqui, ó. Empresariado. Louquinhos para continuarem fazendo negócio com PCC e Comando Vermelho. Empresários que querem continuar lavando dinheiro para essa turma. E estão com medo das sanções, de até perderem o direito de ter conta em bancos. Porque se lava dinheiro pro PCC, se lava dinheiro pro Comando Vermelho, tem que pagar mesmo. Não só nos Estados Unidos, tem que pagar aqui dentro. Tem que ter justiça nesse Brasil. Empresários estão pessimistas porque não vão conseguir retirar aí a designação de grupo terrorista ao PCC e o Comando Vermelho. Jesus amado. E aí o Lula é o cara que disse que ficou triste, xingou o Marco Rubio, disse que o Marco Rubio era frustrado. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. Parabéns, Lula! Aí corta a verba. Eu imagino os milicos, né, catando lá os cacaios, fazendo, né, eles fazem umas malonas gigantes assim, jogando nas costas e voltando, meu amor. Tá? E voltando. Então, é esse o Brasil que nós temos. Olha aqui pra você ver. O Lula diz que não decretará GLO no Rio e não quer Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. O Lula, ele tá assustado porque tem 2 milhões de celulares num cadastro que ele pode, diz ele, que apertar um botão e mandar uma mensagem. Diz que o presidente da República. Eu imagino o Lula mandando essa mensagem para um telefone celular roubado. Será que ele vai colocar no final o número? Ou ele vai mandar no dia 13? Hoje é dia 13. Feliz sábado. Que é nesse sábado, dia 13. Né? Será que ele vai deixar para colocar, para dele colocar? Tenha um ótimo sábado, dia 13. Luiz Inácio Lula da Silva. Será que se o Lula tivesse deixado as Forças Armadas brigarem com bandido na favela, será que esse número não teria reduzido? Será que não teria reduzido esse número? Meu Deus do céu, gente. Vocês não estão entendendo a revolta que dá na gente. Eu fico do lado de cá doidinho, mas louco, quando eu ouço um presidente da República dizer que tem que combater o traficante, o usuário. O usuário, aquele que é viciado, aquele que é doente. Não estou passando pano para ninguém, não. Porque nada acontece por um acaso. Na hora que tá todo mundo lá na balada, com mulheres do lado, enchendo o rabo de cachaça e manda droga, pagando de rei, de gostosão, tá lá, né, começando a usar droga. Depois, né, se lasca, aí a gente vai tratar como vítima. Mas, de uma certa forma, tem pessoas doentes, né? Pessoas que não conseguem se libertar do tráfico, se libertar do consumo das drogas. E o Lula diz que esses são os culpados. Eu vou trazer para você ficar puto também, junto comigo, para mim não ficar brabo sozinho, não. Vamos ficar todo mundo brabo. Bora lá. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Os usuários. A risadinha dele. Eu fico pensando o que será que passa na cabeça do presidente da República quando ele vai falar isso e ele dá essa risadinha. Será que ele pensou, nossa, agora acertei no discurso. Agora acertei no discurso. Meu Deus, gente. Isso daqui é uma loucura em cima da outra. É uma loucura em cima da outra. Meu Deus do céu. E esse é o cara que diz que não precisa dos Estados Unidos, não precisa das Forças Armadas para não decretar GLO, porque ele tem medo de GLO, né? Ele tem medo. Rapaz, tem medo de militar, meu amigo, tá? Mas tem um medo de militar que eu vou te falar, viu?
Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E eu tenho um recado especial aqui para falar para você. Não existe conteúdo gratuito. Não existe. Tudo o que nós fazemos aqui, por mais simples que seja o nosso canal, por mais pequeno, alguém está pagando. E talvez esse alguém não seja você. E é óbvio, eu não vou aqui exigir, né? Não tem como exigir para você pagar para poder assistir o nosso conteúdo, né? Mas é fato, meus queridos, que enquanto você está de boa assistindo o canal, nós estamos aqui trabalhando horas para poder fazer esse programa. Bem feito, mal feito, do jeito que dá para fazer, mas cá estamos nós 3 vezes ao dia. E tudo isso demanda tempo, demanda um esforço danado. E a gente pede, por favor, para você colaborar com o nosso programa. Muitas das vezes a gente fica aqui um programa de 1 hora, às vezes um programa com 2 horas e recebe um pixinho muito baixo, muito pequeno. Eu, sinceramente, eu já cheguei até a pensar em tirar esse negócio do Pix. Só que a gente realmente precisa, porque tem pessoas que têm a consciência. Tem uns que colaboram até fora da live, acabam abençoando. E se eu não precisasse, realmente, eu já tinha tirado isso daqui. O tempo que a gente perde falando de Pix, a gente poderia estar falando de outra coisa. Tá? Existe 1000 maneiras de você me ajudar. Uma delas é o Pix. Então, se você puder colaborar via Pix, mandar qualquer valor para fortalecer o nosso canal, é o meu pedido. Faça isso, me ajuda, por favor. Traga uma colaboração, qualquer valor, você vai abençoar o canal. Tá bem? Simbolicamente, eu vou pedir para você mandar qualquer coisa com ponto 22. Até agora, a gente teve apenas uma colaboração, para você ter uma ideia. Tá bem? Mas não tem problema não. Cada um sabe o que faz. Se você, né, por um acaso, for tocado por esse meu chamamento e puder me ajudar, é só o que eu peço para você agora, é que você me abençoa, tá bem? Por favor, para que eu possa continuar tocando o barco aqui nesse programa, a gente precisa de você aqui no nosso canal, tá bem? Qualquer valor me ajuda demais, beleza? Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência maravilhosa que você fornece aqui ao nosso programa, beleza? O nosso programa, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência. Se der, meus amores, colabore com o nosso programa, precisamos de você. Qualquer valor aí via Pix, dá uma força, uma moral muito grande para o meu canal. 11 95 275 3898 para você ajudar, para você contribuir aqui com o programa. 11 95 275 3898. Quero agradecer você que está na sintonia. Obrigado a quem deixou o Pix, quem deixou o like. A gente só teve um Pix. Se possível for, ajude. Continue acreditando aqui no nosso trabalho. Beleza? 11 95 275 3898. Grande abraço para todo mundo. Valeu, obrigado. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção, e o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.